No ar, pela Rádio Universitária FM, Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Sem Fronteiras plural pela paz. Este programa da Rádio Universitária FM 107,9, que é também um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. A gente conta aqui no Sem Fronteiras com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a Pró-Reitoria de Extensão da UFC. No áudio, Antônio Carlos Lima e João Pedro. Na equipe de produção, a Vitória Fabrício e a Ingrid Lima. Você pode acompanhar o Sem Fronteiras pelas redes sociais, no Instagram, sem_fronteiras_plural e no Facebook, Plural pela Paz. Toda a programação da emissora pode ser acompanhada pelo aplicativo, basta colocar o nome, Rádio Universitária FM 107,9, ou pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br. Hoje o Sem Fronteiras toca num assunto muito relevante que merece toda a atenção, todo o envolvimento da sociedade como um todo. A luta contra a pornografia infantil como crime cibernético. Vamos contar aqui, estamos já contando com a presença do Felipe Lopes de Souza. Isso porque nenhuma criança ou adolescente pode sofrer qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, seja na internet, seja fora dela. A internet é um espaço público, assim como as ruas, praças, praias. Por isso que produzir, fotografar, compartilhar, possuir fotos ou vídeos de crianças e adolescentes com órgãos sexuais expostos ou fazendo sexo explícito, isso é crime. Tendo em vista a importância dessa problemática, então o Sem Fronteiras Plural pela Paz traz o tema A Luta contra a Pornografia Infantil como Crime Cibernético, contando com a presença deste convidado da gente, que é o Felipe Lopes de Souza, ele que é policial federal, classe especial. Ele tem como função ser o analista responsável pelo setor de combate à pornografia infantil e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele tem experiência profissional no Núcleo de Identificação Humana e Perícia Papiloscópica, na Delegacia de Imigração, controle de entrada e saída aeroportuária, mas se concentra já há muito tempo, inclusive a maior parte do tempo da sua atuação na Polícia Federal, no Núcleo de Crimes Cibernéticos, setor de fraudes eletrônicas bancárias, e no Núcleo de Crimes Cibernéticos, setor de combate à pornografia infantil e crimes de ódio. Felipe Lopes, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a oportunidade de divulgar esse trabalho e, principalmente, colher os frutos com a prevenção, que é o nosso principal objetivo. Bom, desde que eu tive a oportunidade de ter consciência que esse tipo de crime vinha se desenvolvendo, isso me causa uma grande preocupação. E quando eu tive a oportunidade de descobrir o envolvimento do Felipe Lopes de Souza com essa temática e a relevância que tem, então eu digo, Felipe, por favor, vamos encontrar um momento para a gente se encontrar no ar. E aqui estamos. Então, muito grato, viu, Felipe? Grato a você, grato à Polícia Federal pela autorização para você estar aqui presente. Meu irmão, eu quero começar situando o nosso ouvinte, né? O que é pedofilia? É uma doença? É um crime? O que é? O termo pedofilia, ele é comumente empregado de forma errônea, certo? Inclusive até
nos meios de imprensa e alguns materiais também instrutivos, como sendo um crime. A pedofilia, assim como o fetichismo, sadomasoquismo e outros distúrbios, são considerados doenças. Inclusive, elas estão classificadas no CID, né? Que é a classificação internacional de doenças. Ela tem um númerozinho, o da pedofilia é o F65.4. Então é uma doença já catalogada. Isso aqui não é mundialmente. É muito comum a gente usar de forma errônea, associando a pedofilia ao crime. Embora exista uma relação estreita, vou reforçar mais uma vez, nós não podemos nos referir ao pedófilo como um criminoso, certo? Diferentemente da pornografia infantil. Vou procurar esclarecer um pouco melhor. Certo. A pedofilia, certo? Ela é classificada como uma preferência sexual por criança. Quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de outro sexo ou pré-púbere ou não, essa disfunção que provoca uma atração compulsiva e exagerada, né, sexual por crianças, é classificado como uma doença. Mas veja bem, essa doença, você tem uma doença não é crime. O que é crime é a conduta criminosa. Então, se você tem essa disfunção, mas você não pratica a conduta criminosa, não há que se falar em crime aqui, certo? Inclusive, um pedófilo, ele não comete crime nenhum ao assumir a sua doença como pedófilo e até a defender, do ponto de vista dele, como tem gente que faz defendendo a legalização ou a mudança nas leis. Isso não é crime. O crime é a conduta criminosa. Deu para ficar claro? Deu, ficou claro. No entanto, então, o que constituiria mesmo o crime? Quando é que ele ocorre? Certo. Porque os abusadores não são pedófilos? Eles são necessariamente pedófilos, o abusador de criança? Não necessariamente. Não. Aí é que está o engodo. Nem todo pedófilo é um abusador e nem todo abusador é um pedófilo. Certo? Vamos distinguir bem isso. O abusador é aquele que pratica o ato criminoso. Ele pode não ter nenhuma disfunção. Veja que a disfunção de pedofilia é uma compulsão que se prolonga durante o tempo. Não é porque você teve uma vontade, uma tara ou um desejo que você pode se enquadrar como um pedófilo. E vou lhe dizer, a maioria dos agressores, muitas vezes, não são pedófilos. Não tem essa disfunção, essa compulsão, essa doença. Na verdade, às vezes há um desvio de falta de enquadramento social, para não dizer desvio de caráter. A pessoa que é tão ligada em todo tipo de perversão e que não consegue se controlar. Né? E muitos desses que são abusadores, eles são abusadores se aproveitando da ingenuidade e da facilidade da impotência da criança, certo? Mas eles não fazem isso porque são doentes. Essa doença é mais rara do que você pensa. Só que a gente associou. E aí, quando a gente está falando de um abusador, a gente já está achando ele de pedófilo. Quando você pode ter um pedófilo que não é abusador. Inclusive, muitos pedófilos, às vezes, nos procuram pedindo ajuda. Ajuda, olha, eu estou com esse problema, eu estou com esse desejo, eu estou com essa compulsão, eu não estou conseguindo me controlar, eu tenho medo de fazer um mal ao meu neto. E procura ajuda e devem ser ajudados. Eu ainda estou tentando digerir, porque, por exemplo, o podófilo, podófilo, né? Ele tem fixação por pés. Isso. Mas isso não prejudica ninguém. O problema é que o pedófilo, realmente na minha cabeça, está associado ao fato de que ele vai procurar uma criança em algum momento. Mas você me falou uma coisa que me preocupa mais, que os abusadores, em geral, nem são pedófilos, né? Quando então, que a pessoa vai responder pela conduta de abuso contra a criança? Por exemplo, se ela tem um diagnóstico de pedófilo, então ela é inimputável, ela não pode ser enquadrada? De maneira alguma, certo? Não pode. Ela não vai ser inimputável. Sim. Certo? Vamos só dizer o que é inimputável, porque eu usei o termo aqui. Inimputável é aquela pessoa que não pode ser responsabilizada penalmente. Certo. Então não vai colar essa desculpa de dizer eu sou um pedófilo
mais forte do que eu, é uma doença e eu não posso responder penalmente pela conduta. Ah, tá. Tanto as nossas leis como a Constituição, a gente põe a segurança da criança em primeiro lugar. Quem vai ser punido? Quem praticar a conduta criminosa. Se você deseja, se você tem o desejo, se você tem a doença, a compulsão, mas você não pratica a conduta criminosa, você não vai ser punido. Quer você tenha a doença ou não, a partir do momento que você pratica a conduta criminosa, você vai ser punido. Entendi. Agora ficou mais claro. E eu estou mais aliviado. Que bom. Gente, eu estou conversando aqui com o Felipe Lopes de Souza sobre a luta contra a pornografia infantil como crime cibernético. Neste primeiro momento a gente situou vocês e daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes. Vou trazer, já que estamos no Sem Fronteiras, uma citação em francês de um dos melhores escritores, um dos que eu mais gosto. Ele é Daniel Pennac. Ele diz: Les enfants sont des énigmes lumineux. As crianças são enigmas luminosos. Agora eu vou trazer uma música sugerida pelo nosso convidado. O grupo Mar Aberto interpreta de Thiago Marti O Que Eu Era. Eu que aprendi a ser criança depois de adulto. Deixei de pertencer ao grupo seleto dos que se comportam muito. Enxugo as minhas frustrações e me sinto muito mais enxuto junto com você. A vida dá ré e eu volto a ser o que eu era. Com você. A vida dá ré e eu volto a ser o que eu era. Eu que aprendi a ver o mundo através dos seus olhos. Encontrei a cor exata da felicidade que invade meu viver. A vida dá ré e eu volto a ser o que eu era. Com você. A vida dá ré e eu volto a ser o que eu era. Encontrei quando encontrei você. A vida dá ré e eu volto a ser o que eu era. Nem sei quem era antes de você.
da ré eu volto a ser o que eu era. O que eu era. O que eu era. Este é o Sem Fronteiras pela Rádio Universitária FM 107,9. Esta música que você está ouvindo baixinho é Pingo de Gente, de Nonato Luiz e Edson Távora com eles. E eu vou continuar aqui conversando com Felipe Lopes de Souza sobre a luta contra a pornografia infantil como crime cibernético. E vou primeiro trazer uma citação da Constituição Federal Brasileira, muito bem lembrada por ele, que é dever de todos, família, sociedade, Estado, assegurar às crianças e adolescentes com absoluta prioridade o direito à dignidade e ao respeito, além de salvaguardá-los contra qualquer forma de exploração, violência, crueldade e opressão. Felipe, aqui é muito importante para a gente esclarecer os termos, né? Você sabe que eu trabalho com letras, né? Foi ali que se originou esse programa, o Sem Fronteiras. Ele trabalha com línguas, povos, culturas, religiões, gêneros e idades diversos. Então, vamos esclarecer aqui alguns termos, como é que a gente usa apropriadamente. Inclusive alguns que eu já usei aqui no ar. Pedofilia, pornografia infantil, abuso infantil e abusador. Esclarece para o nosso ouvinte, diferencia aí uma coisa da outra. Ok. Pedófilo é a pessoa que sofre o transtorno de desejar o sexo, a criança, de maneira sexual, de forma compulsiva e incontrolável, certo? Uhum. Essa pessoa é uma pessoa doente. Ela passa a ter conduta criminosa a partir do momento que ela externa esse desejo incontrolável, abusando de alguma criança ou fazendo qualquer ato libidinoso em relação a uma criança. Entendi. Então, se você é pedófilo ou conhece alguém pedófilo, tem de tratar. Exatamente. Não pode levar adiante. Pornografia infantil é o termo usado pela nossa lei, certo? Que enquadra a exibição de órgãos genitais ou de atos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Certo. Eu faço uma ressalva que esse termo ele é, de uma certa maneira, inapropriado. Mundialmente, ninguém usa o termo pornografia infantil, e sim usa o termo abuso infantil. Quando você está divulgando um vídeo de uma criança nua, você está divulgando um material de abuso sexual infantil. Quando você está divulgando cenas envolvendo genitais de criança, você ali já é um abuso, é um material de abuso, certo? Para nós aqui no Brasil, o legislador, através da nossa lei, classificou pornografia infantil. Mas o termo pornografia, a etimologia dele, ele é usado mundialmente com uma palavra ligada à consensualidade, à diversão. A pornografia não é crime. Uhum. Agora, o abuso sexual é crime. Só que para nosso entendimento legal aqui, foi assim que o legislador colocou e é assim que nós entendemos, embora esse termo mundialmente tenha reservas. E o abuso? O abuso, abusador? Sim, o abusador é aquele que pratica a conduta. E todo material que a gente encontra na internet, cibernético, em qualquer lugar relativo à criança, nós classificamos como material de abuso. Uhum. É um material de abuso. E também é abuso qualquer pessoa que faça sexo ou tente fazer sexo com outra pessoa que não quer, né? Que não é consensual. Claro. Ok. Aqui nós estamos focando nas crianças, mas só lembrando isso. E há algumas pessoas que advogam que algumas pessoas que eu vejo na mídia, né? Que fazem sexo, por exemplo, com adolescentes e dizem que foi consensual. E isso é possível? Existe uma idade a partir da qual a gente pode considerar que foi consensual a relação? Com uma criança, eu imagino que não é, Felipe? Vamos esclarecer uma coisa primeiro. A nossa lei, ela define o que é criança e o que é adolescente, certo? Então, a criança, ela é considerada ali até os 12 anos. Dos 12 aos 18, ela é considerada adolescente. Mas, para efeito legal e de relação sexual, a lei já prevê outra coisa. Ela aumenta esse parâmetro aí até 14 anos. Uhum. Então, relação sexual com uma criança menor de 14 anos é estupro. Certo. Independente se é consensual ou não.
Se a relação for com uma adolescente de 14 anos a 18 e for consensual, não se trata de estupro, não se trata de crime. Então, a adolescente de 14, 15, 16, 17 anos, ela pode ter um namorado, e se eles tiverem relação consensual, isso não é crime. Alerta o seguinte: se a relação for filmada, em qualquer hipótese, aí você incorre em crime. Entendi. Se houver pagamento, você incorre em crime. Entendi. A única exceção para que o adolescente possa ter uma relação carnal sem cometer o crime é no caso de uma relação consensual, sem pagamento, sem filmagem, uma relação, digamos assim, de namoro totalmente consensual. Certo? Se for abaixo de 14, não importa. Não tem esse negócio, é minha namorada, não. Se for abaixo de 14, a lei protege a criança e é considerado estupro de vulnerável pelo nosso Código Penal. Entendi. E quanto a esse material, sejam fotos, vídeos, não é? Eu quero saber o seguinte, para começar, né? Porque o nosso tema hoje, eu quero lembrar o ouvinte, é a luta contra a pornografia infantil ou o abuso infantil para a produção de pornografia como um crime cibernético. Perfeito. Eu acho que até eu podia ter nomeado assim, né? Talvez a luta contra o abuso infantil para a produção de pornografia como crime cibernético. A pessoa que vê, que guarda, que armazena no seu computador, já está cometendo um crime ou ela passa a cometer crime quando ela compartilha, quando ela vende, quando ela faz alguma coisa assim? Isso é um erro muito comum e isso aí é muito bom ser esclarecido. Basta você ter o arquivo armazenado no seu computador, você já incorre em crime. Então, nossa legislação ela foi muito específica, muito claro na lei do ECA, né? E todas essas ações, qualquer ação que você fizer com relação a material de abuso sexual, ela está enquadrada em algum artigo. Então, muita gente pensa o seguinte, que pode-se ter, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu só estou olhando o material, guardando para o meu próprio consumo. Lê do engano. Você está cometendo crime. Eu queria chamar a atenção porque tem gente que acha radical isso e eu não vejo nada de radical. Você imagine uma pessoa que... Isso foi exemplo dado por uma professora minha da Polícia Federal, a doutora Rafaela. Você imagina o seguinte, uma pessoa gosta de bolo de chocolate. Ela é aficionada por bolo de chocolate. Ela vive pegando as receitas de bolo de chocolate, aí para na vitrine e fica olhando o bolo de chocolate. Ela é encantada por bolo de chocolate. No dia que ela tiver a oportunidade de ela estar sozinha com o bolo de chocolate, o que é que você acha que ela vai fazer? Vai comer o bolo. Na melhor das hipóteses, ela mete o dedo no bolo. Então, nós não podemos alimentar essa cultura. Nós não podemos alimentar esse espírito. A pessoa está lá todo dia baixando, armazenando, guardando, satisfazendo sua lasciva que vai cada vez mais crescendo à custa das crianças inocentes. Então, embora pareça ser para alguns, né? Para mim não parece nada. Embora para alguns pareça ser uma atitude inofensiva, ela é um ato preparatório. Estou entendendo. E eu imagino... Ô, Henrique, licença. Pois não. Quando eu falo ato preparatório, pode confundir gente. Já é crime, viu? Porque ato preparatório é quando a pessoa está preparando para o crime. Eu estou entendendo. É crime, mas está preparando um crime pior. Uma coisa maior, justamente. Eu estou entendendo. Felipe, e dá para monitorar, controlar todas essas pessoas que ficam fazendo isso? Como é que a Polícia Federal escolhe? Olha, nós temos ferramentas de monitoramento. E eu aviso a todo mundo. Você não faz nada na internet sem que alguém esteja vendo. Nada. Sempre tem alguém vendo o que você está fazendo. Certo. E se alguém pode ser a gente também. Podemos ser nós, da polícia. Nós temos ferramentas de monitoramento. E nós usamos essas ferramentas e a gente... É um trabalho que não é divulgado para preservar as crianças, mas a gente, todos os meses, nós realizamos operações, nós resgatamos crianças que estão sendo abusadas, nós tiramos situações de crianças que estão prestes a ser abusadas e a Polícia Federal, eu tenho orgulho de dizer isso, ela tem se dedicado. Nós temos um órgão central, Sercop, com pessoas competentes e muito dedicadas, né? E nós temos, sim, ferramentas de monitoramento
E conseguimos, com sucesso, barrar e tirar muita gente de circulação. Bom, é importante reconhecer esse trabalho, que ele é necessário, né? Ele é necessário. Eu quero lembrar a vocês que eu estou conversando com o Felipe Lopes de Souza, que é policial federal de classe especial e que trabalha no Núcleo de Crimes Cibernéticos no setor de combate à pornografia infantil, ou eu poderia dizer ao abuso infantil para produção de pornografia e crimes de ódio. Eu quero, nesse finzinho da primeira meia hora, trazer outra música que o Felipe nos sugeriu, que é Mascavo, interpretando de Marcelo Marrara Patriquim, Um Anjo do Céu. Cantar pra você. Vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não. Vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore não. Vou cantar pra você. Não vou cantar pra você. Bem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Esta é a hora do intervalo, daqui a pouquinho o Sem Fronteiras volta. Já estamos de volta com Sem Fronteiras, plural, pela paz, no ar desde 1998 pela Rádio Universitária FM 107,9. Sem Fronteiras é um programa da rádio que é também um projeto de extensão da UFC. E hoje nós estamos enfocando o tema a luta contra o abuso infantil para a produção de pornografia como um crime cibernético. Mas lá no cartaz eu coloquei simplesmente a luta contra a pornografia infantil como crime cibernético, porque durante esta entrevista eu estou aprendendo muito com o Felipe Lopes de Souza, que é policial federal, classe especial, e que tem como função
ser o analista responsável pelo setor de combate à pornografia infantil e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele tem experiência em outras áreas, né, como de identificação humana, perícia papiloscópica, na delegacia de imigração também, mas ele vem se concentrando no núcleo de crimes cibernéticos, setor de combate à pornografia infantil e crimes de ódio já há muitos anos. Eu manifesto mais uma vez a minha gratidão a você, Felipe, né, a todos da instituição, e vamos continuar. Eu quero entender agora, o Felipe Souza, eu quero entender como que a gente pode suspeitar, como é que a gente pode identificar que alguém está tendo uma prática no sentido de abuso infantil, de produção de pornografia com criança. Essa pergunta é muito importante para o ouvinte que está em casa ter esse tino, né? Não tem bola de cristal, a gente nunca, e geralmente a pessoa que comete o crime é uma pessoa que você jamais suspeita. Então, o criminoso dessa área, ele não tem um estereótipo assim que você olhe e consiga identificar. No entanto, as nossas crianças, elas dão muitas pistas quando está acontecendo alguma coisa errada. E você deve ficar atento. Se você nota a criança de uma hora para outra com uma curiosidade excessiva sobre temas sexuais, ali algo até desproporcional à idade dela, isso já lhe acende um alerta. Uma criança que de uma hora para outra ela começa a usar uma expressão, se expressar afetivamente de modo exagerado, já passando para o lado erótico, ligue o sinal vermelho. Porque a criança ela não tem muita prática em fingir. E quando ela está sendo aliciada, quando ela está sendo induzida, ela vai mudar. Aquilo ali é uma novidade para ela, alguma coisa que ela vai trazer e ela não vai conseguir esconder. Então, às vezes, o professor percebe, o tio, o pai, alguém mais atento, percebe essa mudança no comportamento da criança. Você veja uma criança começar a desenhar órgãos genitais. Isso não é normal. Principalmente se tiver detalhes. Não é compatível com a idade da criança. Então, você que é uma professora, uma criança de 4, 5 anos desenhando órgãos genitais, isso liga um alerta, ok? Entendi. O toque e a manipulação dos genitais. Depois que a criança começa a ser induzida, estimulada, normalmente ela vai apresentar esse sinal, praticamente físico, que você nota. A criança começa a tocar mais. Isso eu não estou querendo nem entrar na parte física, né? Na parte de um exame físico. Estou falando só sinais que você pode perceber, principalmente na mudança de comportamento da criança. E isso aí começa a acontecer sem haver produção de pornografia. Já quando começa o abuso, quando um abusador começa a aproximar e até alguma prática, isso já começa a acontecer, né? Porque a gente falou aqui da pornografia infantil como crime cibernético, mas isso não acontece sem acontecer abuso de criança. Perfeito. O cibernético, ele é pós, né? O abuso real no mundo aqui material que a gente participa. Então, quando tem um vídeo de uma criança sendo estuprada, ela foi estuprada na vida real, infelizmente. Né? Sim. Então, mais um detalhe, só para concluir. Uma coisa também, se você notar uma criança, uma mudança de comportamento se tornando agressiva. Então, o principal fator para você desconfiar e proteger sua criança é observação do comportamento. O comportamento das crianças, eles seguem padrões. E quando uma criança é abusada, ela pode mudar o comportamento dela completamente. Sim. E é aí que você tem que ficar atento. O que muito me tem preocupado, e esse foi um dos motivos de eu fazer esta pauta, né, é que tanto no caso das mulheres, de uma maneira geral, como das crianças, né, muitas vezes o abusador é uma pessoa próxima. Diversas mulheres são estupradas pelos seus esposos. Isso é uma coisa completamente absurda, ou as meninas por seus pais. Então, isso me preocupa. Aí eu vou passar para a próxima pergunta, que é como é que a gente previne, Felipe Souza? Como é que a gente previne? E qual é o papel dos pais nessa prevenção? Olha, supondo que o pai não seja o abusador, claro. Qualquer violência sexual é uma afronta, né, à natureza humana. Agora, vamos focando aqui nas crianças.
papel dos pais, dos educadores, dos tios, das pessoas em relação às suas crianças, e eu vou tentar puxar a asa para o cibernético. Certo? Faça isso. A internet é um espaço público. E às vezes a gente, quando entra na internet, se desarma. Acha que está num outro mundo, onde o anonimato é total. Muita gente faz coisas na internet que não tem coragem de fazer pessoalmente. Né? E com a criança, ela se torna um alvo muito mais vulnerável na internet. Certo? A gente diz para a criança, não fale com estranho. Um adolescente, ela não vai receber ninguém na casa dela nua. Mas na internet ela cria coragem para enviar fotos dela nua. Ela cria coragem para conversar com um cara que ela nunca viu, que ela não sabe quem é. Às vezes imaginando que é uma mulher ou uma criança e é um homem. Geralmente nunca é quem se diz. Certo? Mas você tem que ter em mente que a criança ela é ingênua. Naturalmente ela confia. Ela acredita. E ela se torna presa fácil. Então, cabe aos pais, aos educadores, como é que a gente pode prevenir isso? A gente tem que ter, além de observar a mudança de comportamento, você viu seu filho muito triste, muito deprimido. Estava no celular direto e de repente ele está muito triste, muito deprimido. Tem aquelas crianças também que não saem do computador, do celular, da internet em momento nenhum. O acesso indiscriminado a tudo que é rede social. Tem muita rede social anônima. A gente, quando fala de rede social, não está falando só de Instagram, Facebook. Não, tem muita rede social aí que você não precisa de cadastro nenhum. Você só entra lá e está conversando com um sujeito do outro lado do mundo. Sim. Então, a gente tem que vigiar as crianças. Felipe Souza, há alguns mecanismos, eu não sou versado em tecnologia, mas eu sei que há uns mecanismos de controles parentais. Você pode saber o que seu filho está fazendo no computador, no telefone. Esses recursos são eficazes e como ter acesso a eles? Henrique, esses recursos são eficazes. O que acontece é que geralmente a garotada sabe mais dos recursos do que os pais. Que foi o que eu comecei dizendo. É mais fácil eles controlarem os pais do que os pais controlarem eles. Existem alguns mecanismos de espionagem mesmo, pago, coisa assim, mas a chave principal está na sua relação de confiança com seu filho. Certamente. É seu filho ter a condição de dizer, papai, eu estou sendo ameaçado. Mamãe, eu fiz isso, eu errei. E você está junto. O melhor remédio ainda é a relação humana entre pai e filho. Certo. Se você está distante do seu filho, se você não conversa com ele, se você não se comunica com ele, vai ter outra pessoa que vai preencher esse espaço. Certo. Bom, eu estou conversando com Felipe Souza, nós estamos falando da luta contra a pornografia infantil como crime cibernético. E ele atua no núcleo de crimes cibernéticos, no setor de combate à pornografia infantil e crimes de ódio da Polícia Federal. Ele é policial federal e está aqui conosco. Olha, um dos livros mais famosos no mundo é certamente Le Petit Prince, O Pequeno Príncipe, do Antoine Saint-Exupéry. O Antoine de Saint-Exupéry, ele diz lá na dedicatória, ele diz: Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Todas as pessoas grandes foram antes crianças, mas poucas entre elas lembram-se disso. A gente deve se lembrar sempre dessa criança, tanto pela dimensão do autoconhecimento, da sensibilidade, de que a gente precisa ter essa criança viva dentro da gente para saber contornar algumas questões do mundo adulto, como é preciso a gente ter sensibilidade para fazer o que o Felipe Souza está dizendo aqui para a gente, saber ouvir, saber prestar atenção nas crianças, saber se conectar com o mundo delas o melhor possível para poder num diálogo entre pai, filho, filha, ou mãe, filho, filha, ou tio, professor, educador, o que for, a gente poder ter acesso aos dilemas das crianças, né? Como quando estão passando por um abuso ou uma outra situação desafiante. Eu vou trazer aqui a música, mais uma música que foi uma sugestão do Felipe Souza e depois eu continuo conversando com ele. Frágil Coração, de Rodrigo Alarcón, com ele.
Faz favor de se cuidar. Sair de si às vezes pode ser legal. Só não se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti. Quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor. Cê é muito novo, apesar de não achar. Então chega. Sem mais surpresas. Ai, se você se vai até meu forte coração, frágil ficará. Se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti. Quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor. Cê é muito novo, apesar de não achar. Então chega. Sem mais surpresas. Ai, se você se vai até meu forte coração, frágil ficará. Frágil coração, faz favor de se cuidar. Sair de si às vezes pode ser legal. Só não se esquece que cê precisa voltar. Que aqui tem quem precisa de ti. Quem sem você não sabe pra onde caminhar. Chega de susto, por favor. Cê é muito novo, apesar de não achar. Então chega sem mais surpresas. Se você se vai até meu forte coração, frágil ficará. Muito bem, estou aqui conversando com o Felipe Souza, policial federal que trabalha no Núcleo de Crimes Cibernéticos, no setor de combate à pornografia infantil e crimes de ódio. Louis Pasteur diz: quando vejo uma criança, ela inspira-me dois sentimentos: ternura pelo que é e respeito pelo que pode vir a ser. Eu gostaria de dizer para o Pasteur que eu tenho respeito também pelo que ela já é, porque a criança já é um mundo extraordinário com o qual a gente pode aprender. E eu digo isso como educador e pai. E naquela hora eu destaquei isso, né? Que as pessoas às vezes esquecem que foram crianças. É preciso a gente estar lembrando disso. Eu quero perguntar a Felipe Souza, ô Felipe, quais são as práticas criminosas mais comuns na internet relacionadas com abuso sexual infantil? A prática mais comum é a troca de arquivos. Agora, a mais preocupante, que tem crescido muito, que está gerando muito dano, é o conhecido como grooming, certo? E depois se torna uma sextortion. Grooming é a prática de aliciar a criança através da internet. Então, ele se passa por um adolescente também, começa a trocar imagens, começa a ganhar a confiança da criança. Sei. E aí depois pede uma imagem íntima, um vídeo, e vai induzindo a criança a entrar no jogo. Do grooming ele passa para a extorsão. Quando ele tem fotos comprometedoras da criança, ele ameaça que vai divulgar o vídeo, a foto, para os pais, para os amigos, na escola. Na internet? Na internet, e a criança entra em pânico. Você imagina uma criança de 9, 10 anos
depois de praticar um ato de que ela se envergonha, ela praticou numa intimidade fraudulenta, que foi conquistada, ela pratica um ato de que ela tem vergonha e essa criança entra em depressão, há casos de suicídio. Então é uma coisa que gera um dano terrível. O camarada, depois que ele consegue isso e ele começa a extorquir a criança, ele começa a exigir cada vez mais para satisfazer a sua lasciva. Que dicas você, Felipe, pode dar para a criança ou adolescente, para ele ou prevenir ou para ele se sair de uma situação dessa? Pessoal, a gente tem que ter, primeiro, ninguém é o que está dizendo ali na internet, certo? Você tem que ter cuidado ao divulgar uma imagem sua e de seus familiares e amigos, especialmente imagens que identifiquem onde você está, de onde você é. Porque é isso que eles usam na hora de dizer: eu sei onde você mora, você estuda em tal colégio, é onde eu vou divulgar, certo? Você não deve compartilhar informações pessoais nas redes sociais, porque eles vão lá na sua rede social, pega o seu telefone, pega os seus contatos e usa tudo isso na hora de lhe chantagear. Você não deve usar sua webcam para se comunicar com desconhecidos, em hipótese alguma. Não deve usar. Você não deve marcar encontro pela internet com quem você não conhece. Você não pode fazer um vídeo ou deixar-se filmar ou fotografar em situações íntimas. A sua intimidade tem que ser uma coisa resguardada e você só deve dar a alguém que você confie plenamente. Altere as opções de privacidade oferecidas pelas redes sociais. Não é legal. Quanto mais informação você der, mais essas informações serão usadas em seu desfavor. Seja cuidadoso ao se associar a um grupo. Você tem que saber, antes de entrar em qualquer grupo, quem são aquelas pessoas, o que elas querem, o que elas fazem. Certo. Não deve entrar em qualquer grupo simplesmente por entrar. E você deve denunciar quando encontrar um abuso, um perfil falso. Como? Como que a gente denuncia? Como que procura ajuda? Da perspectiva do adolescente e da perspectiva do pai ou da mãe. Como que a gente faz? Vamos lá. Do adolescente, o padrão, você tem que buscar ajuda logo dos seus pais, né? Certo. É o primeiro passo, né? Às vezes um adolescente mais desenvolvido, ele consegue, por sua própria iniciativa, ir aos canais apropriados, né? Nós temos hoje o Disque 100. Esse número é nacional. Certo? Ele não exige identificação, certo? Tem vários links que eu deixei com o pessoal da produção. Certo, a gente vai colocar nas redes sociais do Sem Fronteiras. Isso, pessoal. que você pode entrar também. Todos têm canal para denúncia. E tem também a polícia. Eu quero aproveitar o gancho para falar a respeito da competência, se ainda houver tempo. Claro, há tempo sim, ainda há tempo. Meu amigo está me orientando aqui. Ele está falando da competência, pessoal. Eu quero dizer que o Felipe deu uma grande colaboração para a nossa equipe. Ele orientou muito a gente com material para a gente estudar, com sugestões, né? Então, eu estou muito grato porque eu acho que ele é um comunicador nato. Os crimes, esses crimes todos da internet, eles são de competência federal? Ou o que é que torna um crime de competência da Polícia Federal? Como é que é isso? Perfeito. Veja bem, a Polícia Federal ela só tem a competência para agir quando o crime é transnacional, ou seja, quando ele ocorre entre o Brasil e fora do Brasil. Então, se você tem um aliciador dentro do Brasil, aliciando ele está lá no Rio de Janeiro aliciando uma criança no Ceará. Isso, infelizmente, ou felizmente, porque a gente não tem condições de dar conta de tudo, isso não é competência da Polícia Federal. Mas nós temos a Polícia Civil também, muito dedicada, nós temos a DSECA, nós temos a DCA, nós temos várias especializadas, né, em proteger a criança. A DSECA e a DCA são... São aqui, nossas aqui. Certo. DCA deve ser criança e adolescente. O que aqui é o D? Departamento deve ser. Departamento. O que caracteriza essa transnacionalidade, certo? Imagine o seguinte, se é feita uma publicação, se torna público que qualquer pessoa do mundo pode ver, já é transnacional. Então, se o vídeo vai para qualquer rede social, se o vídeo se torna público, competência federal. Se a pessoa está fora do país, se a pessoa manda uma imagem para alguém que está fora do país,
competência federal. Se é um grupo de WhatsApp, no grupo de WhatsApp tem alguém de fora do país, competência federal. No entanto, se está num grupo de WhatsApp só de brasileiros, trocando pornografia infantil, material de abuso sexual, não caracteriza competência federal. O que não quer dizer que a gente não possa investigar. Só que a gente investiga e aí tem que passar, o próprio juiz declina a competência quando chega lá. Então, para o crime ser investigado de competência da Polícia Federal, ele tem que ter o fator transnacional. Então, seu filho você suspeita que ele está sendo abusado. Tem-se a cultura de qualquer coisa na internet é da Polícia Federal, certo? E isso não é verdade. Tá certo. Muito bem, a gente está chegando aqui ao finzinho do programa, né? Ainda vou trazer uma música para vocês, né? Mas eu quero, sobretudo, agradecer ao nosso convidado. Eu quero agradecer aqui a você, Felipe Lopes de Souza, o Felipe Souza, e como vocês viram, trabalha com muito afinco e dedicação no núcleo de crimes cibernéticos, no setor de combate à pornografia infantil e crimes de ódio. Felipe, meu irmão, muito grato a você e aos seus colegas, né, aos seus superiores pela autorização. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando esse trabalho, prevenindo, né, alertando muita gente. Eu quero agradecer ao meu chefe imediato, Dr. Vitor Mesquita, que me liberou para vir dar essa entrevista, a minha chefia seguinte, que é o Dr. Alan Robson, é o delegado responsável pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a qual o nosso núcleo está subordinado, e ao nosso superintendente, Dr. Rodrigo Carneiro Gomes, que gentilmente todos eles me autorizaram a vir ter esse momento aqui. Pois leve meu agradecimento também sincero a todos eles. Coelho Neto diz: a criança é a alegria como o raio de sol e o estímulo como a esperança. Bom, eu vou pedir agora pra gente tocar uma música antes de terminar o programa, que é uma composição do Paulo Soledad e do Vinícius de Moraes, que se chama, tá no disco Arca de Noé, que traz várias músicas infantis, e essa traz a infantilidade do próprio Mestre Jesus nos braços de São Francisco. A música se chama São Francisco, interpreta Ney Mato Grosso. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento bom dia, amigo, dizendo ao fogo saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco
Este, então, foi o Sem Fronteiras Plural pela Paz, sobre esse tema muito relevante. Há muitos temas aqui, a maioria dos temas, que são cíclicos, né? Em algum momento a gente volta a eles. Eu espero reencontrar o Felipe Souza ou outros dos seus colegas e pessoas, inclusive, de outras áreas, porque eu estava conversando com o Felipe em off, né? Uma vez que os abusadores são identificados e que as crianças são resgatadas, que é um momento de alegria dele, né? De toda a equipe, essa criança precisa ter um atendimento psicológico, médico. O Felipe me explicou tudo isso aqui, eu não entrei nesses detalhes porque eu queria focar no trabalho da Polícia Federal, mas a gente sabe que isso também pode ser objeto de uma próxima pauta. Eu quero agradecer a você que está na audiência pelo acompanhamento, desejo que você tenha aí os devidos cuidados a partir dessa experiência que a gente teve aqui nessa conversa. Bom, eu quero convidar vocês a nos reencontrarmos no Todos os Sentidos, o outro programa que eu faço, às quartas-feiras, né, às 14 horas. Esse é um programa voltado para as pessoas com deficiência, questões de saúde e de bem-estar. Então, quarta-feira, 14 horas. E no sábado que vem, também às 14 horas, vamos estar aqui no Sem Fronteiras Plural pela Paz. Para vocês, eu quero desejar muita paz e poesia. A Rádio Universitária FM apresentou Sem Fronteiras, Plural pela Paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até sábado, às 14h.